francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Jonathan Fernandes e tá no ar mais um Teólogo de Quinta, mais um programa, mais um podcast, a qual eu trouxe, na semana, no último encontro, no primeiro episódio que nós gravamos com a Fiamma, e hoje estou com um convidado ilustre também, meu amigo Jeová. Nome de santo o cara já tem, Jeová, se apresenta para quem a gente conhece. Jeová, que é um dos líderes do grupo Ciência Política, que a gente vai falar no decorrer do programa. A gente vai falar um pouco sobre o Ciência Política também. O assunto de hoje é aquele assunto que o brasileiro diz que não pode discutir, diz que não se discute. Eu já falei de religião na semana passada, estamos falando de política. No próximo episódio prometo que a gente vai falar de futebol. Então, coisas que o brasileiro diz que não discute, a gente vai discutir. Jeová, se apresente aí, o que você faz, quem você é, pra gente começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Meu nome é Jeová Silva. Quem sou eu, A pergunta é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Antes de mais nada, eu sou um cidadão, Sou um cidadão comum. Sou da base da sociedade. E também sou um militante político, E essa minha parte de militante, é que falou mais alto, Esse espírito do militante dentro de mim é que falou mais alto nos últimos 2 anos, devido a essa instabilidade política, Então, basicamente, eu, Jeová Silva, hoje, me considero um militante político, Tanto é que a gente tem articulado esse grupo, que é o Ciência Política, e a gente tem levantado algumas bandeiras nesse sentido, E basicamente é isso, para não prolongar muito, Sou um militante político ativo. Sou um estudante também das ciências políticas e estou pronto aqui para debater aqui, junto com o Jonathan aí, sobre um assunto que dizem que não se pode debater, Que ela é política. Eu acredito que não existe assunto que não se possa ser debatido. Existem pessoas com quem não se debate certos assuntos. Isso aí para mim é um grande fato, Mas basicamente é isso, bora lá. Jeová sempre inteligente, Esse novo podcast que eu tô fazendo agora, que eu tô criando com meu amigo Phil, que é o meu amigaço, editorzão. A gente nunca, como pode, 2 pessoas que nunca se viram pessoalmente, tem uma amizade já há muito tempo, que eu tenho com o Phil Santos, Desde 2014, eu acho, que eu conheço, entre aspas, o Phil, que edita o podcast pra mim, sem cobrar sequer R$1. E esse podcast, o Teólogo de Quinta, ele sempre vai ter algum convidado. E você não vai ter convidado aqui que não manje do assunto, tá? Você pode ter certeza. Se a gente for falar um dia aqui de gastronomia, vai ter um cara que manja dos assuntos aqui. E obviamente que a gente não vai falar de gastronomia tão cedo. Não que tenha algum preconceito, mas a gente tem outros assuntos mais importantes na pauta. E então, como meu amigo Jeová Silva se apresentou, ano de eleição, também é um ano de Copa do Mundo, mas também é um ano de eleição. A gente pretende falar um pouco de política. Jeová, só para começar, explica pro pessoal um pouco o que é o Ciência Política, O que é o Ciência Política, esse grupo que você formou, que inclusive eu faço parte. E qual é a intenção da Ciência Política, o que significa a Ciência Política, quais são os pilares-chave da ciência política, para a gente poder aprofundar a conversa. Então, o grupo Ciência Política, ele nasceu, eu costumo dizer sempre para algumas pessoas mais próximas a mim, que foi de um insight que eu tive, no meu corporativo, aquele momento de inspiração, a gente chama de insight. Eu tive um insight num período atrás, onde foi uma verdadeira revelação para mim. Aí me veio essa ideia de criar esse grupo, Ciência Política. Por que ciência? Por que política? Política a gente já sabe, o óbvio, Agora ciência por quê? Por que ciência política? Porque a nossa pegada da política, inicialmente ela é uma pegada mais científica, É como que nasceu, que bases, que definições
algo deve seguir para que seja chamado de política. E a gente percebe hoje que tem algumas coisas que são praticadas e as pessoas confundem com política. Quando tem política envolvida em alguma coisa, a pessoa acha que aquilo é uma questão política. Mas não é necessariamente uma questão política, porque tem político envolvido. Não é bem assim que a coisa funciona. E esse grupo a gente reuniu, né, algumas pessoas conhecidas, a gente tem ideologias parecidas, certo? E a gente resolveu se unir, porque nós acreditamos que um grupo ele é muito mais forte do que uma pessoa. Foi nesse sentido que a gente se reuniu. E a gente pretende, nesse pleito de 2018, estar apoiando candidaturas, porque nós acreditamos aí que nós temos que ter um representante, né? Porque nós vivemos numa democracia representativa, nós temos que ter representantes, nós temos que escolher, querendo ou não. Então é melhor a gente tem que escolher uma pessoa que a gente conhece. E a gente tem procurado conhecer muito, pesquisar muito sobre candidatos para estar votando nele. E antes de mais nada estar conscientizando, levando um pouco do conhecimento da política. Porque a gente viu que a falta do conhecimento de política levou a esse caos que o país está hoje. Então a gente considera mais importante ainda estar fazendo a multiplicação de princípios políticos para que haja um melhor entendimento no meio da comunidade, para que assim melhores decisões sejam tomadas, certo? Então o Ciência Política ele tem esse nome, porque a pegada é mais científica, por isso que a gente deu esse nome para ele, e nós somos uma reunião de pessoas conhecidas que têm uma ideia em comum e pretendemos estar participando das eleições, pretendemos estar participando dos debates políticos em geral, né? E nós queremos criar uma grande força aqui dentro do estado do Acre também. Basicamente, o Ciência Política é isso. Massa, e isso que você falou é até interessante porque geralmente a palavra política ela tá demonizada, né? Ela tá associada a tudo que é negativo, a tudo que é podre no nosso meio social, sendo que isso não é necessariamente assim, né? Até porque etimologicamente política tá em tudo, né? É quase que praticamente impossível você desassociar a sua vida, a sua rotina de política, né? E esse termo, eu acho que não existia termo melhor, né? Para você, para esse grupo do que ciência política. E Jeová, a gente já teve esse papo no backstage, né? Nos backloud da vida aí. Quando a gente trabalhava juntos, a gente ainda trabalha juntos, tá? Pra quem não sabe, eu e o Jeová trabalhamos na mesma empresa, mas nós trabalhávamos de madrugada, então a disponibilidade para conversar era bem maior do que agora que a gente trabalha à tarde, no período do dia. E a gente já teve esse papo, em período de eleição, o povo tende a ficar mais crítico em relação ao voto. Ou você acha que em tempo de eleição a ânsia, né, como você bem falou, esse caos político que tá no nosso país, o desespero faz com que as pessoas votem, sei lá, no que elas querem ouvir, no cara que tá falando no que elas querem ouvir. Daqui a pouco eu vou deixar esse papo mais esclarecido, mas só pra gente entender melhor. Época de eleição, candidatura de N mil pessoas. Aí todo mundo com um discurso diferente, com um discurso melhor. Como é que fica a cabeça do eleitor? Como é que fica a cabeça daquele pai de família, sei lá, que a única informação que chega para ele é do Jornal Nacional à noite da Globo? Então, meu amigo Jonathan, no caso aí, eu vou só endossar, né, suas palavras aí, nessa questão de não ter como se dissociar da política, né, porque uma coisa que eu percebi estudando ciência política é quando se estuda política, se estuda a sociedade automaticamente. Então, quem vive em sociedade está vivendo política. Não tem como não ser. A única forma da pessoa não viver na política seria se ela fosse para uma floresta sozinha, sem viver sequer com uma formiga. Porque qualquer interação social, ela automaticamente finda sendo política também. Não tem como dissociar, certo? E todo mundo, porque isso é uma questão que todo mundo quer fugir, né? Hoje todo mundo tenta fugir desse debate político.
Mas enfim, entrando nessa questão agora mais do pleito que vai ter agora, que é um período eleitoral, né? Eu acredito assim, a minha visão com relação a isso é que a situação é a mesma. O que vai aumentar realmente é a ânsia, e o medo e a preocupação devido à instabilidade que o Brasil se encontra agora, certo? Eu acho que a ânsia e o medo aumentou muito. Mas eu acredito que o que vai ter em comum com relação às eleições passadas é a alienação. A alienação da comunidade, ela continua a mesma. Certo? Porque não tem informação, a informação que tem, como você mesmo levantou aí, é a partir do Jornal Nacional. A gente sabe que é manipulada, é deturpada, é forjada, é enganadora, é destrutiva, é deletéria, é uma informação ali que não é confiável. Então, eu acredito assim que o que tem em comum nesse pleito agora é a alienação, né? Mas o medo, ele dobrou, né? A ansiedade também, devido à instabilidade. E é aí que nós entramos, né? A gente, como ciência política, tá aí para dar informação para quem estiver próximo, né? Para quem a gente conseguir alcançar. Porque eu acho que uma grande barreira dessa eleição, como foi nas outras, é a falta de conhecimento realmente. É a falta de saber quem é de fato aquele candidato, o que realmente ele vai fazer. O que está faltando hoje, como sempre faltou, é esse tipo de conhecimento. Só que esse tipo de conhecimento só tem quem vai atrás e quem busca de verdade, né? E eu acredito que isso aí é o que atrapalhou eleições anteriores, pode atrapalhar também essa eleição, certo? Mas devido a essa instabilidade, eu acreditei que a gente vai ter uma certa mudança nesse pleito agora em 2018. E é isso. Se tratando de política, né? Se tratando de observar a sociedade e observar aquilo que nós pensamos, é algo muito interessante. Porque assim, eu vejo muitas pessoas reclamando, um exemplo clássico, né? Principalmente aqui em Rio Branco, da passagem de ônibus. São pessoas que não estão preocupadas com o meio social. Tem pessoas que não estão preocupadas com, sei lá, com o seu bairro, com a sua rua. Tem pessoas que estão preocupadas em que vão ter que pagar um dinheiro a mais no ônibus, né? São pessoas que estão preocupadas não na hora do voto, não na hora de cobrar, mas elas estão preocupadas somente com os resultados, né? Então, a forma que vai ser feita não interessa, mas os resultados é que me interessam, né? Tem aquele famoso discurso ignorante, né? Que dependendo de que boca venha, já é até aceitável, né? Já é até, não sei, aceitável não é a palavra certa, mas já é até tolerável, né? Que é aquele discurso de todo político rouba, eu vou votar nulo. Todo político rouba, todo mundo é ladrão. Então, isso é um reflexo da sociedade. Isso é um reflexo de quem nós somos, né? Concordo, né, com o nobre amigo aí, né? E eu acredito assim que isso ocorre basicamente por causa da falta de informação realmente, da falta de entendimento de como funciona o sistema. Que aí cai nessa questão aí, né, de que quer ver o resultado, mas não quer participar do processo para se adquirir o resultado, né? E é aí onde tem onde tem sido o erro, né? Onde está ocorrendo o erro. É nessa parte aí. Porque a gente vê que algumas pessoas mal intencionadas entendem isso e estão usando o sistema a seu favor, certo? Então nós acreditamos que é somente através da informação, é somente através do estudo mesmo ali, é que se vai ter entendimento de como funciona o sistema, e só através desse entendimento é que a gente vai conseguir ter um resultado que seja bom para nós que somos da comunidade, da base da sociedade. É somente através desse entendimento de sistema e usar ele a nosso favor é que nós vamos ter uma mudança que venha favorecer ao nosso grupo. Ótimo, é isso aí. Então assim, a gente vive hoje em dia, né, numa coisa chamada esquerda e direita. Política virou um assunto que hoje em dia é um dos assuntos mais comentados em rodas de conversas, em rodas de amigos, nos bares da vida. É um assunto que eu me lembro. Vou colocar aqui 10 anos atrás, quando eu era criança, política era coisa de adulto. Política era coisa de gente chata, de velho, né?
política não era assunto comentado entre jovens, não era assunto conversado entre pessoas, entre crianças, né? Por exemplo, um dia desse eu vi um molequezinho falando de política como se estivesse falando de, sei lá, da matéria de escola dele, né? Com um domínio, assim, entre aspas, né? Do assunto. Então, a gente vive num eixo, eu tô sendo prolixo aqui, mas hoje eu vou saber falar muito melhor do que eu, de esquerda e direita, né? Se você, sei lá, se você apoia a liberação do uso, né, da arma, do armamento, você é de direita, né? Se você, sei lá, é a favor do aborto, você é de esquerda. Então, a gente acaba que, se você é a favor de certas coisas, você vai para um lado, e se você é contra certas coisas, você vai para o outro. Enfim, até que ponto, Jeová, ser de esquerda é algo negativo e ser de direita é algo positivo e vice-versa? É uma pergunta, eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas num país e num momento que a gente vive, onde o desespero político toma conta, se associar a um lado partidário ou a um lado político é a salvação para minha vida. Não sei, explica melhor isso pra gente. Ok, nesse início que você falou aí, né, eu concordo, né, que a política ela se popularizou hoje, né, não é mais uma coisa somente de pessoas que vivem aquilo, que buscam aquilo, que estudam aquilo, é uma coisa que massificou, né, todo mundo tem acesso hoje, devido à evolução, né, da internet, todo mundo tem acesso a essas informações hoje. Só que o debate ele não é maduro, né, apesar de ter muita informação ainda hoje disponível, é uma informação que ela está alienada. Então a gente vê que ela é uma informação muito mal usada quando se fala de política, né, nesse sentido. E no Brasil hoje, atualmente, a gente vive essa polarização, né, esquerda e direita, né. Um amigo meu ele disse que até o Fla-Flu, né, isso. Mas a gente sabe que o Brasil, acredito que nos últimos 20 anos, ele vem sido dominado por uma ala que a gente pode dizer que ela é mais de esquerda, né? E a gente viu que o resultado dessas pessoas, dessa ala, o resultado deles no poder, não foi um resultado tão bom. Muito pelo contrário, levou o país no estado de caos que a gente está hoje, certo? E nesse sentido surgiu as figuras de centro-direita, né? Que apoiam iniciativas e projetos que são o oposto ao que está colocado hoje. Que a gente viu que foi colocado em prática aí não deu certo. Não que a direita ela tenha a solução dos problemas, mas o que a gente tem que fazer é dar fazer uma tentativa, né? A gente viu que a esquerda e seus projetos não deram muito certo, a gente tem que partir para o outro lado, né? Se ele não der certo, a gente vai ter que evoluir, vai ter que criar um novo termo, criar novas metodologias. E é isso que o Brasil hoje ele não está tendo essa maturidade, certo? E essa questão, que nem você mesmo levantou aí, né, de que apoiar determinadas coisas você é de direita, apoiar outras coisas você é de esquerda. Essa rivalidade, né, foi levantada pela própria esquerda, porque na realidade o que tem que estar em voga é a evolução da comunidade, mas se perdeu isso nesse conflito, não só da esquerda contra a direita e vice-versa, mas está do branco contra o negro, do homo contra o hétero, do homem contra a mulher, enfim. Então essa polarização ela foi implantada pela própria esquerda devido a esse período que eles estiveram no poder, e a gente viu que toda a sua metodologia marxista não produziu bons resultados, certo? É por isso que não só eu me considero de direita, mas um grande número de pessoas que são ligadas a mim também. Ótimo, isso aí, chegou no ponto-chave, eu acho, da discussão, né? Dá para definir, Jeová, pelo menos aqui no Brasil, o que é esquerda e o que é direita? Porque, assim, na minha cabeça, isso por muito tempo, e bode tempo mesmo, ficou confuso. E até hoje em dia, que eu já tenho uma noção política melhor, né? Que a minha noção política ainda é uma bosta, mas melhor ainda do que menos bosta do que era antigamente, porque eu li alguns livros, enfim, estudei mais, né? Li alguns artigos, enfim, acompanhei alguns canais de YouTube. Mas assim, dá para definir o
o que é esquerda e o que é direita, lembrei que eu tava falando. Às vezes eu tomo cuidado ao me definir se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, justamente por causa disso, que se você apoia certo tipo de coisas, as pessoas facilmente se rotulam como direita e depois facilmente se rotulam como de esquerda. Enfim, eu gosto de ficar ali em cima do muro e dependendo do que está sendo discutido, eu me posiciono, né? Porque antes de tudo, eu sou cristão, né? Antes de ser de esquerda ou de direita, eu sou cristão. Então, se alguma coisa da direita vai contra a minha fé, vai contra aquilo que eu acredito, eu não posso apoiar aquilo. Se alguma coisa da esquerda vai contra a minha fé, vai contra aquilo que eu acredito, então eu não posso apoiar aquilo. Mas, enfim, para as pessoas que não têm a mesma regra de fé que a minha, ou pessoas que não têm fé nenhuma, como é que fica isso? Tente definir, ou então defina, você que é um cara da ciência política, o que é esquerda e o que é direita no contexto, no cenário nacional hoje em dia. Então, Jonathan, muito boa essa pergunta, né? Muito perspicaz ela e muito importante também, certo? Porque essa questão de esquerda e direita nada mais é que eu costumo dizer um chavão, né? Porque isso é uma coisa muito antiga já. Essa questão de esquerda e direita nasceu lá por volta do século XVII, na época dos reis ainda, na Europa, né? Porque durante um período dos reinados, né, na Europa, tinha um determinado grupo que não queria mais viver sob a égide do reinado, né? Eles queriam mais liberdade, eles queriam acabar com o reinado. Essas pessoas que queriam mais liberdade eram tidas como liberais, né? Eram tidas como pessoas de esquerda, certo? Porque elas queriam mais liberdade com relação ao reinado. E as pessoas que queriam manter tudo como estavam, que eram aliados do rei, eram chamadas de conservadores ou de direita. Certo? Mas no decorrer do tempo, essa questão ela se misturou muito. Então, esse termo hoje de esquerda e direita ele é errado. É completamente errado usar hoje porque ele não se enquadra mais. Porque é um termo muito antigo, ele é do século XVII ainda. A gente usa ele hoje mesmo para simplificar as coisas, mas se a gente for botar na ponta da caneta, não tem mais como dizer que é esquerda e direita, porque os temas eles se misturaram muito. Porque, por exemplo, quem naquele período era considerado de esquerda era a pessoa que lutava por mais liberalismo, por mais liberdade dos negros, das mulheres, eram mais de esquerda. E as pessoas que lutavam pela religiosidade, pelo trabalho, eram consideradas de direita. Mas aí tem determinados temas que são inerentes à direita e tem temas que são de esquerda, certo? Mas aí quando se vai debater esses temas, por exemplo, que me considero de direita, se eu for debater, por exemplo, sobre essa questão de feminismo, eu não apoio o feminismo, né? Mas eu não sou automaticamente de direita, nesse sentido desse tema em específico. Essa questão de esquerda e direita tem que se sentar na mesa com bastante calma para debater ela, porque é um termo do século XVII, é um termo muito antigo, que hoje ele é usado ainda, mas de maneira equivocada, porque já se misturou muito mesmo, de maneira que não dá mais para se definir uma esquerda e uma direita, porque atualmente quem é de direita era a antiga esquerda, certo? E a esquerda, ela foi indo muito para a esquerda, e a direita foi indo um pouco para a esquerda também, mas no ponto que ela ficou, ela era de direita. É complicado esse negócio de esquerda e direita, mas é um termo que hoje, na atualidade, ele já não serve mais tanto, ele não se enquadra. Então, resumidamente, essa questão de esquerda e direita é usada para simplificar, mas para a atualidade ela não serve mais. Eu aqui achando que só eu tinha essa dificuldade, mas não, né, cara? Pra você ver, só abrindo um parênteses aqui, essa discussão ela vai longe, né? Ela vai longe. Mas é só para você ver como é muito mais honesto, é muito mais humano, né? É muito mais até louvável você usar dessa humildade e dizer, cara, eu tenho dificuldades em te dizer o que é esquerda e o que é direita, do que você se apropriar de alguns termos que são colocados para você e dizer, não, isso é esquerda e isso é direita, isso pode, isso não pode.
dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu vejo acontecer aí, e pelas propostas que me são oferecidas, eu também sou muito mais voltado para a direita do que para a esquerda. Mas isso não significa que em todos os aspectos que a direita se posiciona eu apoio, e também não significa que todos os aspectos que a esquerda se posiciona eu sou contra, entendeu? Então isso aí foi muito importante você ter tocado, Jeová. E agora aqui a gente vai começar a entrar em assuntos mais pertinentes, né? De acordo com a pauta que eu programei aqui. Qual a importância da política para o cidadão em si, Jeová? Qual o que determina, né? O que é determinante na vida do cidadão, entendeu? Porque a gente sabe que existem coisas que você pode ignorar durante a sua vida toda, mas existem coisas que, se você ignorar, você vai perder muito. E eu acredito que a política é uma dessas coisas, né? Você não estudar, ou pelo menos você não assistir jornal e procurar se posicionar diante de coisas que acontecem na sua vida. Por exemplo, eu já me sinto lesado pra caramba por não entender de economia. Agora você imagina, sei lá, um cidadão de 60 e poucos anos chega do trabalho em casa e não sabe porque tá pagando um gás mais caro, tá pagando, a conta de luz aumentou, sendo que ele utiliza o mesmo gás, utiliza a mesma luz, enfim. E eu já me sinto lesado por não entender de economia. Já mandei até comprar, já mandei até pedir já alguns livros sobre economia. Tô lendo um livro, tem um livro que tá aqui na minha estante, que eu irei ler, que é O Mundo é Curvo, do David Smith, que fala de economia, que eu pretendo ler em breve. E então, qual a importância, Jeová, da política pro cidadão? Eu estou me tornando um pouco repetitivo a respeito disso, mas para a gente tentar aprofundar um pouco mais esse debate. Não tenha medo de que esse podcast caiba uma parte 2, porque realmente eu espero que a gente consiga extrair o máximo pro ouvinte que vai acompanhar essa conversa. Certo, Jonathan. No caso, a importância a gente viu que ela é vital, né? Porque devido à ausência da comunidade em geral na vida política, a gente chegou a esse status que a gente está hoje, né? O status de destruição, no caso, né? Então a importância ela é vital, né? Ela é muito vital. E assim eu falo porque quando eu comecei a estudar as ciências políticas, a gente automaticamente começa a estudar a sociedade. Então não tem como dissociar a política de sociedade. Estudando um, automaticamente tu vai estar estudando o outro e vice-versa também, certo? Nesse sentido, eu acreditei que quando a gente começa a entender também os mecanismos de funcionamento da política e da sociedade, a gente começa a entender também como que funciona algumas coisas, certo? E começa a ver quando tá tendo falha. É tipo um mecânico de carro. Um mecânico experiente de carro, ele consegue reconhecer o barulho de um motor simplesmente ao ouvir o barulho, certo? Política é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente começa a entender melhor ela, a gente tem os mecanismos e consegue entender também onde que tá a falha, para assim agir diretamente nela. E coisa que hoje no Brasil a gente não tá tendo capacidade. A política ela tem uma importância vital, muito vital mesmo, certo? E a gente viu aí que a não organização dela levou uma nação rica e grande que nem a nossa ao colapso que a gente está hoje, certo? E Bauman já falou disso. Zygmunt Bauman, né, o idealizador da modernidade líquida, né? Ele falou, né, que a atual crise que a gente vive atualmente é o colapso da confiança, onde mostra que os políticos não só são corruptos, mas são incapazes, certo? Porque a classe política do Brasil hoje, ela foi tão incompetente que eles foram burros até na hora de fazer a corrupção. Até a corrupção no Brasil foi mal feita, é por isso que a gente chegou nessa desgraça que a gente está hoje, porque a corrupção ela existe em todo canto, mas no Brasil ela foi tão mal feita que levou a gente a essa bagunça completa que a gente está hoje, certo? Então, a política, estudar ela é mesmo que estudar a sociedade e ter o seu entendimento
é tão importante quanto o mecânico de carro ter conhecimento da mecânica de carro, porque ele vai conseguir reconhecer problemas somente ao ouvir o barulho e já vai saber o que fazer para estar resolvendo aquilo ali, até mesmo de maneira antecipada. Muito bom isso mesmo. E a gente já falou aqui a respeito do Grupo Ciência Política e da real intenção dele, né? Tempo de eleição, ano de eleição. O Grupo Ciência Política, como é que ele se posiciona? Como é que o Grupo Ciência Política pretende se posicionar em relação... Você já mencionou, né, que alguns aspectos, alguns objetivos do Grupo Ciência Política, né? Mas só para deixar mais enfocado, né? Você acha que dentro do contexto nacional, dentro do contexto que a gente está vivendo, com um ex-presidente sendo preso e, sei lá, tentando uma candidatura mesmo preso e sei lá, o que pra mim soa tão absurdo falar isso, né? Um ex-presidente preso e tentando ainda uma candidatura, pra mim isso chega a ser um absurdo. E se tá preso é criminoso, né? Então criminoso assumindo um país é algo bastante contraditório. Então como é que o Grupo Ciência Política pretende se posicionar nesse tempo de eleição e a respeito também de como o grupo enxerga essa prisão do Lula? Certo, o Grupo Ciência Política, ele nasceu nesse intento, né, de que nós entendemos política assim de maneira básica, né, e sabemos que tem que ter uma força, certo? Ciência Política, ele quer ser, antes de mais nada, uma força política. Alguns falam que aí nós queremos ser um partido, mas nós não queremos ter o porte de partido político. Nós queremos ser uma força. Um exemplo aqui, né, para exemplificar na mente de vocês, é o MBL, né? O MBL, ele é uma força política, ele é um movimento social, mas ele é uma força política também. Então nós queremos ser uma força política nesse sentido. E nesse período eleitoral, a gente vai estar se posicionando sim, vamos estar escolhendo candidatos em todas as esferas dos poderes, vamos estar apoiando eles, mas só que nós vamos fazer isso de maneira, como é que eu posso dizer assim, de maneira política realmente. Nós vamos falar com essas pessoas, né, pelo menos os que nós pudermos, né, porque no nosso caso a gente não vai poder conversar nem com o governador, nem com o presidente da república, né, nem com os pré-candidatos. Mas os demais parlamentares, deputado estadual, deputado federal, senador, a gente vai querer conhecer aquele que a gente vai apoiar, para que, se porventura ele venha a ser eleito, a gente possa ter mais respaldo e autoridade para cobrar ele com relação aos seus posicionamentos e decisões, certo? Então nós do Ciência Política, nós temos uma visão muito pragmática com relação à eleição. Nós sabemos como funciona e pretendemos usar o entendimento desses mecanismos para nos favorecer de alguma forma, certo? Agora, com relação à candidatura de um presidiário condenado em segunda instância, é o cúmulo dos absurdos. Num local sério, uma coisa dessa é uma piada muito sem graça, diga-se de passagem, certo? Mas eu particularmente acredito que é uma coisa que não se sustenta, certo? E esse cara nada mais é do fruto da própria ideologia que ele plantou no Brasil, certo? Um cara condenado em segunda instância dizendo inocente, né? Não tem como, não existe uma coisa dessa, certo? Então essa candidatura a gente recebe ela com repúdio, recebe ela com nojo também, não só pela candidatura, mas pela própria figura. É uma figura, eu categorizo ele como uma pessoa doente, um desequilibrado, certo? É uma pessoa que trabalhou realmente ali no seu primeiro mandato, fez nada mais, nada menos que sua obrigação enquanto presidente, mas que errou, cometeu crimes, tem que pagar por isso, tem que reconhecer e tem que pedir desculpa para a nação inteira, mas principalmente para o grupo que apoia ele e diz que ele é inocente também, que é um grupo que ele alienou, idiotizou, imbecilizou, escravizou,
certo? Então essa candidatura aí nós recebemos ela com total repúdio. É uma candidatura aí que não vai ser levada a sério, é uma candidatura alegórica, é uma candidatura aí sem pé nem cabeça. É uma candidatura aí que simplesmente não se pode acreditar nela. Então, pra gente é uma figura que está descartada completamente do pleito, essa candidatura do então presidiário Lula da Silva. Então aí Jeová, com suas críticas baseadas, né? Com suas palavras ásperas, duras e honestas, né? Então, caminhando já ao final, já pro final desse podcast, que tá ficando... não tá ficando longo, mas a gente já tá no terceiro. Você que tá ouvindo já o trabalho editado, nós passamos 3 dias tentando finalizar esse trabalho aqui por conta dos horários que nós trabalhamos, né? E já indo caminhando pro final, Jeová, quais são as esperanças políticas que você tem, não só para o nosso contexto de Acre, mas no contexto do Brasil para 2019, levando em conta a proposta, né, dos candidatos à presidência, nós que, de tão desesperados que estamos à procura de um Messias que vai salvar o nosso Brasil. Então, como você enxerga a política atual e as esperanças que você tem para 2019? Então, Jonathan, no caso, esse podcast, né, não é que ele tá ficando demorado, é que ele tá rendendo, né? Quer dizer então que tá bom, né? Mas enfim, para 2019, né, no pleito agora de 2018, a nossa expectativa não é de tantas mudanças na política. A gente sabe que qualquer tipo de mudança é a longo prazo, porque isso é um processo. E é um processo de algo que se começa. Mas o processo de mudança no Brasil nem sequer começou ainda, certo? O que a gente tem esperança é que candidaturas com um perfil que agrada a gente podem ter êxito. Um exemplo disso é Jair Bolsonaro na presidência da República, certo? Ele é uma figura ali que representa um tipo de ideia, um tipo de conduta que é compatível com a nossa também, que é compatível com a nossa visão de mundo, certo? E é por isso que Jair Bolsonaro ele é um exemplo, né, de que pode ter uma mudança, pelo menos na conduta, uma mudança na forma de gerir a nação, né? A gente acredita que pode ter esse tipo de mudança através desse tipo de pessoas. Mas agora, Messias político não existe, certo? Esse negócio de Messias político, ele não existe. Isso é pura ingenuidade da comunidade, né? Mas a gente tem uma aposta, né, principalmente na presidência da República. Nós acreditamos que Jair Bolsonaro na presidência é uma pessoa que pode iniciar o resgate do país de novo. Então a nossa expectativa esse ano é que venha ocorrer um início de uma mudança através da eleição de Jair Bolsonaro na presidência. Então é isso, né? Caminhando pro final do nosso podcast, né? Eu queria que o Jeová falasse pra gente, antes de tudo, antes de passar a palavra pro Jeová, foi um podcast um dos podcasts que eu mais gostei de fazer por conta de eu não entender muito do assunto, né? Por eu estar conhecendo o assunto agora e por conta também de trazer a figura do Jeová para expor um pouco das suas ideias e falar um pouco sobre política, sobre a ciência política, né? Que é uma visão política mais alicerçada do que essa visão política que a gente tem distorcida. Então, Jeová, para encerrar o nosso podcast, conte aí pra gente como é que o ciência política vai se posicionar nesse ano de eleição. E contei pra gente também onde as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem encontrar a ciência política. E desde já agradeço a sua participação, né, por ter aceitado o convite e participar desse podcast com a gente, falar um pouco dessa sua área que você tanto gosta, né, o quanto tem somado também com a gente. Pois é, meu amigo Jonathan, né? Então vamos finalizar aqui, né, essa entrevista, né? No caso, para mim foi uma grande honra, né? Pode dizer assim que a minha primeira participação nesse sentido, né? E eu percebi que o nobre colega tem uma articulação muito boa, né, para a entrevista, tem uma dicção muito boa também, certo? Para mim, uma grande honra, realmente, que estar participando aqui desse teu quadro, certo?
Com relação à ciência política, nós como um todo, né, a gente tem procurado se posicionar, né, referente às candidaturas nesse pleito, porque nós achamos muito importante estar escolhendo boas candidaturas. E o Ciência Política nada mais nada menos vai estar fazendo essas escolhas de candidatos através de estudos, né, feitos sobre eles e posicionamentos ideais deles, o que eles representam de fato. Então esses candidatos aí que nós tivemos uma empatia melhor, que a gente se identificar mais, vamos estar votando nele e vamos estar fazendo campanha para ele também, de maneira direta ou indireta, em todas as instâncias. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Vamos escolher nossos representantes, vamos estar divulgando a imagem deles. Certo? Com relação à ciência política, como a gente está num trabalho, eu costumo dizer assim, mais primário, né? A gente começou agora, a gente não tem uma grande articulação como deveria ter, mas para saber mais sobre ciência política é só procurar minha pessoa, né? Jeová Souza, também me conhece, tem o Facebook aí, né? Jeová Souza, pode estar me achando. E através de lá, me achando lá, que vai ser muito fácil através do Facebook, né? A gente consegue interagir através das demais plataformas de interação, né? E assim também para obter informações sobre o Ciência Política. Porque como eu sou o representante principal dele, né? Me encontrando, vai estar encontrando qualquer informação sobre o grupo.